Caros alunos, meu nome é Denilze Teles de Almeiro, sou formada em gastronomia e sou professora do curso de bacharelado em gastronomia da UFRPE. Este semestre estarei com vocês ministrando a disciplina de panificação e confeitaria, sendo esta de suma importância para a formação do técnico de alimentos. Nessa disciplina, vocês irão aprender desde a chegada do trigo ao moinho até a produção das diversas farinhas para a indústria alimentícia, os diversos equipamentos e ingredientes utilizados na indústria de panificação, como também toda a base da confeitaria, abrangendo materiais, equipamentos, ingredientes e os diversos tipos de produtos. Serão 6 aulas virtuais, cada uma com aproximadamente 10 minutos de duração, abrangendo as 6 aulas do livro de referência de vocês. A nossa primeira aula virtual refere-se ao trigo e à farinha de trigo, na qual vocês irão conhecer algumas características do grão e da produção da farinha de trigo. Então, o trigo, mais utilizado mundialmente para a produção de farinha, de panificação, principalmente panificação, é o trigo estivo, também chamado de trigo comum. Porém, existem outras variedades, como o turgido durum e o compacto, que vão ser utilizados para a produção de outros produtos alimentícios. Por exemplo, o turgido durum é mais utilizado na produção de massas alimentícias, como o macarrão, e o compacto é mais utilizado para a produção de biscoitos e bolos, pelo seu baixo teor de glúten. A cultura do trigo contém mais de 30 tipos geneticamente diferenciados, entre os quais apenas 3 são produzidos comercialmente. Temos o Estivum vulgaris, que é responsável por mais de 4/5 da produção mundial, sendo por isso chamado de trigo comum, que é o mais adequado para a panificação. Temos o turgido durum, que é o mais utilizado na produção de massas secas em geral, macarrão e outras massas alimentícias. E o compacto, que é um trigo de baixo teor de glúten, produzido em pequena proporção, sendo mais utilizado, como já disse, na produção de bolos e biscoitos. O uso do trigo na indústria é praticamente para a produção de farinhas, que, dependendo da variedade, como foi visto anteriormente, vai ter suas especificidades. Se vai ser para pão, se vai ser para algumas massas alimentícias, se vai ser para bolo, dentre outras coisas, dentre outros produtos. No Brasil, o quantitativo maior de cultivo está na região sul, seguida da região sudeste e da centro-oeste. Aqui se observa um grão de trigo com suas macroestruturas, sendo elas o endosperma, a casca e o germe. O endosperma é a parte para a produção da farinha, utilizada para a produção da farinha de trigo. Essa parte corresponde a 82% do grão e é a parte do grão que contém o maior teor de proteínas. A casca, também chamada de película ou farelo, é comercializada separadamente, geralmente para a produção de ração animal. E o germe também é comercializado separadamente para a produção de farinha de germe de trigo, sendo rica em lipídios e constituindo 3% do grão. Como já foi visto, a moagem do endosperma vai dar origem à farinha de trigo que conhecemos como principal ingrediente dos alimentos fabricados com o trigo. A região Nordeste é responsável pelo consumo de 1/5 de toda a farinha de trigo produzida no Brasil, sendo a maior parte dela utilizada para a indústria de panificação, seguida pelo consumo doméstico. Após a chegada do trigo ao moinho, se fazem alguns testes para verificar a qualidade destes grãos. Outros testes são feitos também, mas em laboratório, após o processamento dos grãos. Feito alguns testes iniciais e sendo aprovados os grãos, estes vão ser estocados e umidificados para então começar o processo de moagem propriamente dito, que é composto por 6 estágios que nós vamos ver posteriormente. De uma forma geral, o trigo, quando chega ao moinho, passa pelo controle de qualidade, onde serão realizados alguns testes
a partir de várias amostras obtidas, antes que as carretas sejam descarregadas. Esses testes servem para garantir que o trigo seja de qualidade e que tenha um padrão uniforme, assegurando que não esteja contaminado por corpos estranhos ou insetos, e garantindo assim o armazenamento com trigo de qualidade semelhante. Sendo observado para isso a aparência, o odor, se há a presença de corpos estranhos. Depois é feito o peneiramento. Esses testes são realizados antes da entrada do trigo no moinho, para julgar a qualidade. Os demais testes, como já foi dito, são feitos em laboratório, pois são mais elaborados e precisam de equipamentos específicos para isso. Alguns destes testes são os de laboratório, né? O de densidade, no qual é medido o pH da amostra de trigo, devendo ter uma densidade maior de que 80 quilos por hectolitro, para que sejam destinados à panificação. O do conteúdo proteico, que irá caracterizar o valor comercial do trigo, com teores maiores ou menores de proteína. O de conteúdo de glúten, que é feito na farinha após a moagem do trigo. O de umidade, que vai determinar a umidade da farinha, não devendo esta ser superior a 15%. Esse teste é feito pelo NIR, ou secagem em estufa a 130 graus Celsius. O File Number mede o conteúdo de alfa-amilase do trigo, registrando o índice de atividade enzimática a partir de uma amostra de trigo ou farelo de trigo. E o de dureza, que é um teste que é feito a partir do endosperma do trigo, objetivando destinar o tipo de trigo ideal para cada produção industrial, ou seja, se é mais adequado para a produção de pães, bolos, biscoitos, massas, dentre outros produtos de panificação ou dentre outros produtos que vão utilizar aí a farinha de trigo. Uma vez sendo aprovados os grãos, eles vão ser estocados e umidificados. O processo de umidificação, ele vai facilitar com que seja retirado a película, né? Que a gente chamou também de farelo, de trigo. São umidificados para melhor separação da casca, para então começar o processo de moagem propriamente dito, que compreende 6 estágios, sendo trituração, extração, classificação e peneiramento, purificação, sistema de extração, rolos de redução e finalizadores da farinha. Aqui alguns equipamentos, nós podemos ver os silos, onde são armazenados os grãos, os umidificadores, que vão servir para que umidifique essa parte externa do grão e facilite a retirada dessa casca. O sistema de trituração, que vão passar aí por vários rolos com peneiras que vão diminuindo a gramatura desse trigo, né, até chegar à farinha. E aqui o sistema de peneiramento, né, que é já no final. Então, quando você chega aqui nesse sistema de peneiramento, a farinha de qualidade inferior e os resíduos saem por um sistema de granel para a produção de ração animal e a farinha que vai ser destinada ao comércio, elas vão seguir o seu fluxo normal até a embalagem e o armazenamento. Então, após o peneiramento, as etapas que tem a seguir são o armazenamento e a embalagem. Em geral, os moleiros, que são aquelas pessoas que trabalham na moagem do trigo, podem adicionar alguns aditivos, né? Sejam eles para melhorar a qualidade ou atender às exigências legais de nutrição, como a adição de ácido fólico e de ferro a essas farinhas, que durante esse processo tecnológico, elas vão perdendo. Dos aditivos utilizados nas farinhas, nós temos os agentes oxidantes, né? Dentre eles nós temos o ácido ascórbico, peróxido de benzoíla. As enzimas, nós temos a amilase, que vai agir sobre o amido, as proteases agem sobre as proteínas e as hemicelulases, que agem sobre as hemiceluloses. Para
o controle de qualidade da farinha, são feitos vários testes, como já foi dito anteriormente, são aqueles testes que são feitos em laboratório. Então, temos aqui o teor de proteína, teor de cinzas, espectro de luz, farinógrafo, alveógrafo e o Falley number, todos com suas especificações, conforme está expresso aí nos slides. Extensógrafo e amilógrafo também. A composição química da farinha deve ter no máximo 15% de umidade e um teor adequado de proteínas formadoras de glúten. Que é albuminas e globulinas. Temos as formadoras de glúten, que é a que vai interessar nesse processo dar essa farinha para panificação, que é a gliadina e glutenina. Com isso, acabamos nossa primeira aula. Bons estudos e até mais!